Então, vocês estão conseguindo visualizar adequadamente novamente a minha tela e me ouvir, gente? Sim. Pronto, vamos começar. Então, como a gente tinha combinado, a gente hoje vai continuar revisando algumas coisas ali da parte de derivada, né, aqueles primeiros capítulos do Guidorize. Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente. Então, o primeiro exercício, que é o de número 55 dessa disciplina, seja y uma função de x definida num aberto I, tal que para todo x pertencente a I, você tem essa situação aí, né? dy dx, ou seja, a derivada de y com respeito a x, igual a x quadrado mais y quadrado. Prove que a segunda derivada de y com respeito a x é dado por essa expressão aí, 2x mais 2x quadrado y mais 2x cubo. Então vamos fazer essa conta aí. Bom, vamos derivar, né, gente? Ele lhe deu a primeira derivada e quer que você calcule a partir dela a segunda derivada. Então, em casos como esse, veja só, ele lhe deu aqui a primeira derivada, quer que você calcule a segunda. Ok, então isso daqui não tem muito segredo, não. Se eu pegar essa expressão aqui, ó, e derivo ela novamente, se eu pego dy dx igual a x quadrado mais y ao quadrado e derivo de novo, o que isso aqui vai me dar? Derivada de x ao quadrado é 2x, correto? Quem é a derivada de y ao quadrado? Essa daqui é a que a gente não pode esquecer. Quando eu derivo x com respeito a x, é a própria derivada. Derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, quando eu derivo y e sei que y é uma função de x, então a derivada de y ao quadrado vai ser essa expressão aqui, ó. Vai ser o próprio 2y vezes esse fator aqui, que é o dy dx. Essa é a grande sacada da história. Então, quando eu derivo essa expressão aqui, derivo novamente para ter a segunda derivada, a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de y ao quadrado é 2y dy dx. Tranquilo? Então, vou repetir o 2x, vou repetir o 2y, e aqui eu tenho dy dx. Só que o enunciado me disse que dy dx vale x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, onde tem dy dx, eu substituo por x quadrado mais y quadrado. Ok? Aí repito esse 2x do começo. E esse 2y que está fora, multiplica todo mundo que está dentro do parêntese, né? Propriedade distributiva. Então, 2y vezes x quadrado dá 2x quadrado y. E y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. Que é justamente a expressão que ele deseja que você encontre, né? Ele justamente quer que você prove que essa derivada é 2x mais 2x ao quadrado y mais 2y ao cubo. E aí, com isso, fica provado que a questão pedia e, portanto, finalizado o nosso primeiro problema. Alguma dúvida, moçada, com isso daí? Dúvidas? Aqui tranquilo dessa. Ok. Lembrando que esse PDF já está lá no Class, viu? Eu vou ficar arriscando ele para lá e para cá, mas ele já está disponibilizado sem os riscos lá no Class. Aqui é outra forma de dar essa aula virtual para vocês. Eu estou usando vocês aqui como cobaia. Estou fazendo vários ensaios diferentes para ver qual que fica melhor. Próximo problema, problema 56. Seja y igual a cosseno de ômega t, com ômega pertencente aos reais. Verifique que a segunda derivada de y com respeito a t ao quadrado mais ômega ao quadrado y é igual a zero. Então, você tem que provar que essa função aí, a y, satisfaz essa equação diferencial. Isso daqui para física é extremamente conhecido, né? Eu acho que das cadeiras de mecânica vocês já devem ter visto muita coisa muito parecida, né? Isso daí é uma das equações do oscilador harmônico simples.
Esse ômega é justamente a velocidade angular. Isso daqui é um movimento caso de movimento oscilante, né? Então a gente tem que provar o quê? A gente tem que provar que a y satisfaz essa expressão aí, né? Que é a segunda derivada de y mais ômega ao quadrado y dá zero. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou derivar duas vezes, porque justamente o que a expressão me traz é a segunda derivada. Então, antes de fazer a segunda derivada, eu tenho que fazer a primeira, né? Então, eu vou começar por aqui. Quem é a derivada do cosseno de ômega t? A gente sabe que a derivada do cosseno é menos o seno, então ele está aqui. E a gente sabe que além de derivar fora, a gente tem que derivar dentro, né, pela regra da cadeia. Então a gente tem que derivar esse ômega t. E a derivada de ômega t é justamente ômega. Então isso daqui é menos seno de ômega t vezes ômega, que aí vai dar menos ômega seno de ômega t. Essa daqui é a primeira derivada, ok? Para calcular a segunda derivada, que é o que aparece no problema, eu vou pegar e vou derivar de novo. Então, eu vou pegar a derivada e vou derivar de novo. Derivando novamente, ó. Primeira derivada é essa, né? Ó. Derivando novamente. O menos ômega, que é uma constante, eu repito. Derivada do seno é o cosseno. E aí, derivando quem está dentro, a derivada interna, a derivada de ômega t é novamente ômega. Então, vai ficar, ó, menos ômega vezes ômega dá menos ômega ao quadrado. E aí eu repito essa expressão aqui, cosseno de ômega t. Só, gente, ó, que cosseno de ômega t foi dado lá no começo do problema para você. Lá no começo do problema, você chamava o cosseno de ômega t de y. Foi dado lá no enunciado. Então, se eu tenho menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t, se o cosseno de ômega t é o y, então esse menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t é, na verdade, menos ômega ao quadrado y, porque esse cosseno de ômega t é o próprio y. Beleza? Aí, você acaba chegando nessa expressão aqui. A segunda derivada é igual a menos ômega ao quadrado y. E aí, esse termo que está aqui negativo passa para o outro lado positivo. Então vai ficar a segunda derivada com respeito a t mais ômega ao quadrado y igual a zero, já que você passou para o outro lado, do outro lado ficou zero. E era justamente o que a questão queria que você provasse. Queria que você provasse que essa equação aí, de fato, é satisfeita. Então, com isso, você demonstra o problema. Se a y tem aquela cara que a questão deu, cosseno de ômega t, então, a partir dela, você cria essa equação aí. A segunda derivada de y com respeito ao tempo, mais ômega ao quadrado y é igual a zero. Dúvida, gente? Como eu peguei a função, derivei duas vezes e consegui encontrar o que o problema me solicitava? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Podem falar pelo chat, podem abrir o microfone. Tô aqui conseguindo, hoje eu estou conseguindo acompanhar os dois. Problema 56. Seja y igual a 1 sobre x quadrado mais 1, onde x é xt. O que é que isso significa? Significa que o y é função de x e, ao mesmo tempo, o x é função do tempo. Então, prove que a derivada de y com respeito a t é 2xy2 dx dt. Ou seja, eu tenho essa função aqui, ó. Isso daqui é interessante, pessoal, porque vocês da física, então, usam isso de maneira escabrosa, né? A maioria das coisas em física, a gente trabalha com respeito ao tempo.
Então, aqui, o que você está dizendo é que o y ele é função de x, ao mesmo tempo que o x é função de t. E agora, você quer a derivada do x com respeito ao t. Só que o problema te deu foi o y em função do x. Então, tu vai ter que dar teus pulos para reescrever as derivadas. Porque o y, naturalmente, tem derivadas em x, já que na formulação do y apareceu o x. Mas aí você não quer mais estudar as derivadas de y com respeito a x, e sim quer entender as derivadas de y com respeito a t. Então você vai ter que fazer essa manobra aí, de como reescreve uma derivada em função da outra. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Isso daqui, ó, vocês não podem esquecer jamais. Por isso que eu pedi, lembre que dy dt pode ser reescrito da seguinte forma: dy dx, dx dt. Isso daqui é regra, viu? Isso daqui é a famosa regra da cadeia para diferenciais. Isso daqui você não pode esquecer jamais. Esqueça o aniversário de namoro, mas não esqueça isso daqui não. Tá certo? Então, dy dt é dy dx, dx dt. Agora, olha só. Quem é o dy dx? dy dx é a derivada do y com respeito a x. Então, é a derivada com respeito a x do y que a questão lhe deu. O y que a questão lhe deu é esse negócio aqui, né? 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, o que você vai derivar é esse camarada aqui. E aí eu lembro para vocês o seguinte: 1 sobre um determinado fator, ele pode ser reescrito como sendo aquele fator elevado a menos 1. Isso daqui é uma técnica muito preciosa para quando você quer fazer menos conta. Então, o inverso de um cara é aquele cara elevado a menos 1. Isso é muito bom. Porque quando você for derivar isso daqui, você pode chegar e aplicar a regra do expoente de derivada. Como é que é a regra do expoente da derivada? O menos 1, que é o cara que está aqui em cima, vem para frente. O expoente, que era menos 1, você tira mais 1 dele, né? Então, menos 1, se você tira 1, fica menos 2. E depois você deriva o cara que está dentro do parênteses. Então, se eu tenho aqui dentro do parênteses, né, na função composta, o x² mais 1, a derivada dele é 2x. Belezinha? Ah, Odécio, eu não queria fazer assim. Como isso é um quociente, isso é uma divisão, eu quero usar aquela regra lá. Deriva a de cima vezes a de baixo, menos, repete a de cima, deriva a de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Vai dar a mesma coisa. Se você fizer as contas direito, dá a mesma coisa. A sugestão é que, quando o numerador for 1, ao invés de fazer esse horror de conta e se submeter a altas chances de erro, use essa estratégia que eu apresentei para vocês. 1 sobre o fator é aquele fator elevado a menos 1. E aí, na hora de derivar, derive usando a regra do expoente. O expoente que está em cima passa para frente, tira 1 do expoente e depois deriva o sujeito que está dentro. As chances de você errar são relativamente menores. Ok? Porque você, inclusive, tem menos conta para fazer. Então, Então, fazendo isso daqui, você chega nessa expressão aqui, né? Ó. Menos 1 vezes 2x dá menos 2x. E esse camarada aqui, que está com o expoente negativo, desce com o expoente positivo. Então você chegou com esse camarada aqui, né? Esse camarada está com expoente negativo, ele desce com expoente positivo. E aí, ó, a manobrazinha que fica legal. Esse menos 2x que está aqui, ó, eu vou passar ele para frente, multiplicando. E aí o cara que fica embaixo, ele fica 1 sobre isso daqui. Da mesma coisa, né? Como diz o popular, eu só fresquei. Só peguei e mudei os camaradas de posição. Por que que eu fiz isso? Porque, gente, ó, o menos 2x eu deixo aqui na frente, de boa.
E aqui, ó, esse 1, pessoal, pode não aparecer, mas é como se ele fosse 1 ao quadrado. Quadrado rei. Mal feito, mas... Melhorou? Nada. Não deu, não. Não tá saindo, não. Mas com muita boa vontade, imagine que o 2 tá aqui. Bem em cima do 1, tá bom? Então, o 1 é 1 ao quadrado. Essa expressão de baixo também está ao quadrado. Então, de certa forma, eu posso pegar o quadrado de cá com o quadrado de cá e meio que colocar esse quadrado em evidência. E aí escrever essa expressão 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, como sendo 1 sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Por que eu faço isso? Porque aí eu posso repetir esse menos 2x, e esse camarada que está dentro do parênteses, ó, foi dado lá no enunciado. Esse cara que está dentro do parênteses, 1 sobre x ao quadrado mais 1, é o y, que foi dado lá no enunciado. Então, eu posso pegar esse camarada e trocar ele por y. Então, esse camarada aqui é o y e ele está elevado ao quadrado. Portanto, ele fica y ao quadrado. E aí apareceu o termo que tinha que aparecer lá na demonstração. Menos 2xy ao quadrado. Aí, quando você chega e substitui nessa formulazinha, que é o que eu disse que você não pode esquecer, dy dt é o que a questão está pedindo. Isso é dy dx, que você acabou de calcular, é o menos 2xy2, dx dt, que é justamente o que aparece para você demonstrar. Finalmente, y ao quadrado, aliás, perdão, derivada de y com respeito a t é menos 2xy ao quadrado dx dt, que era o que a questão queria que você provasse. Dúvida, gente? Como eu usei aí a regra da cadeia, então reescrevi a derivada em termos das próprias variáveis? Dúvida nessa questão? Tranquilo, tranquilo? Essas questões são todas lá do livro do Guidorizi, né? Então, tentei selecionar aquelas que fossem mais gerais e que, com base nelas, vocês conseguissem resolver as outras. Muita manipulação, privilegiei muita trigonometria, muito logaritmo, para que, juntamente com essa parte, a gente revisasse as demais coisas. Dúvida? Terceira e última chamada. Show. Sigamos. Então, vamos lá. Questão 57. Seja y igual a 4 sobre x. X, uma função do t, derivada de x com respeito a t igual a beta, pertencente aos reais. Prove que a segunda derivada de y com respeito ao tempo é 8 beta ao quadrado x ao cubo. Vou provar isso daí. Vamos provar. Lembrando, dy dt é dy dx, dx dt. Por que eu sempre lembro isso? Porque no problema, o seu y foi dado em função de x. Mas a questão quer que a derivada do y seja com respeito a t. Então é sempre bom, quando você observar esse detalhe, se o y é dado em função de x, mas a derivada do y é pedida em função do t, é necessário que você recorde disso daqui. Que é como eu correlaciono derivadas de duas ou mais variáveis. Ok? Jamais esqueçam isso. Tanto que eu coloquei várias questões a respeito, que acho que no primeiro bloco de revisão de derivada, eu não chamei tanta atenção para isso. Isso daqui vocês não podem esquecer. Então, vamos lá.
Então, vamos lá. Quem é o dy dx? É a derivada de y, né? É a derivada do y. E o y foi dado na questão, ele é 4 sobre x. E aí, novamente, ó, Odécio, tu disse que esse negócio do menos 1 a gente faz quando tivesse o 1 em cima. Agora eu vou lhe dizer uma coisa melhor ainda. Sempre que tiver um número, independente de ser 1 ou não, você também pode fazer isso. Então, se eu tenho aqui, ó, 4 sobre x, eu posso colocar esse 4 como sendo um fator multiplicativo, e esse x, vou jogar ele para cima. Então, ele fica elevado a menos 1. Isso pode ser com 4, com 8, com π, com a raiz quadrada de 17, com qualquer constante, certo? Você pode deixar a constante quieta e subir com o termo, com o expoente negativo, que foi o que eu fiz. E aí, quem é a derivada do x elevado a menos 1? Então, o menos 1 vem para frente, você diminui 1 do expoente, então se eu tenho menos 1, diminui 1, ficou menos 2. Aí você multiplica por quem está dentro, aí a derivada de x é 1, né? Por isso que eu nem coloquei. Então ficou essa expressão aqui. 4 vezes menos 1, x elevado a menos 2. 4 vezes menos 1 é menos 4. E esse x elevado a menos 2, ele desce com o expoente positivo. Então ficou x elevado a 2. E agora a gente vai começar o que eu chamo de série de marmotas. Que é quando você vai começar as manipulações, aparentemente de forma despretensiosa, mas querendo chegar em alguma coisa. Então, olha só. Despretensiosamente, quem é o menos 4? É menos 1 vezes 4. Quem é x ao quadrado? É x vezes x. Por que tu fez isso, Odécio? Porque agora eu expus esse camarada aqui, ó. Eu desmembrei esse camarada do restante. Eu coloquei, assim, não em evidência, mas em destaque na expressão, o 4 sobre x. Por que eu fiz isso? Porque lá no enunciado, 4 sobre x é y. Então, esse menos 1 sobre x, eu repito, menos 1 sobre x. E o 4 sobre x é, na verdade, o y. Ai, que bonito. Então, menos 1 vezes y dá menos y sobre x. Então, a primeira derivada que você tem é menos y sobre x. Tranquilo? Isso é só uma parte do problema. Então, eu vou perguntar, alguma dúvida sobre essa derivação até aqui? Porque isso daqui é apenas a parte 1 do problema. A gente ainda está ligeiramente longe de acabar com ela. Mas até aqui, sobre essas manipulações, deem uma olhada aí. Hoje está bem colorido o negócio, né? Dúvida? Vez ou outra, quando eu tiver essa oportunidade, eu vou ficar brincando de manipulação para vocês. Porque é importantíssimo e facilita muito a vida do sujeito saber manipulação algébrica. A gente acha que pelo fato de, sei lá, ser da física, a gente não precisa de certas ferramentas, a gente precisa mais do que tudo, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a segunda derivada. Então, vou derivar de novo. Então, vou chegar aqui, ó. A segunda derivada é a derivada da derivada. Então, é a derivada do que eu tinha encontrado. O que é que eu tinha encontrado? Menos y sobre x. E aí você pensa, ixi, agora eu vou trabalhar com esse sinal de negativo. Isso daqui é uma divisão. Já tem sinal de negativo. Quer dizer que, com a licença da palavra, a esculhambação com sinal vai ser para tudo que é canto. Mas aí lembrem que quando vocês estão derivando, vocês podem pegar e jogar o sinal para fora da derivada. É que a gente tem a mania de só jogar número, né, para fora da derivada, para fora da integral, para fora do limite. A gente esquece que isso também pode ser feito com um sinal, que foi o que eu fiz aqui para chamar a atenção de vocês. Ó, esse sinal de negativo aqui, ó, um,
Isso, dá nele. Não era isso. Vivendo e aprendendo, mudou as cores tudinho agora, né? Esse sinal de negativo vem para fora da derivada. Então, se você tem muito problema com o sinal, se dê a liberdade e ao direito de jogar o sinal para fora da derivada, da integral, do limite, e só depois fazer o cálculo com ele no final. Isso é sempre possível. Então, evitem ter que fazer coisas com coisas que vocês não dominam. Então, saibam essas propriedadezinhas aritméticas das operações para que vocês não precisem mais ficar fazendo, se sujeitando a erro bobo. Então, peguei, tirei o sinal de negativo, e agora eu vou derivar esse negócio aqui, ó. E aqui não tem para onde correr, né? Repetir aqui o sinal de negativo, vou usar ele só no final. E agora isso daqui é a regra do quociente. Regra do quociente diz o seguinte: deriva o primeiro, repete o segundo, menos. Repete o primeiro, deriva o segundo. O primeiro e o segundo é o de cima e o de baixo, respectivamente, tá? O primeiro é o camarada de cima, o segundo é o camarada de baixo. Vezes o segundo ao quadrado, que é o de baixo ao quadrado. Belezinha? Então, apliquei aí a regra do quociente. Então, vamos lá. E aí, vamos organizar esse negócio aqui, ó. Apareceu aqui, dy dt. Pelo que eu fiz antes, dy dt é menos y sobre x, que é o que eu fiz no passo anterior. Né? Dx dt. Vezes o x, que é o camarada que já estava ali esperando. Aqui apareceu o y, ó. Só que o y é dado no enunciado, é 4 sobre x dt. Tudo isso sobre x quadrado. Aqui, detesto fazer isso, mas é mais didático. Aqui, eu posso cortar x aqui com x aqui, então fica apenas y beta 2. Por que beta 2, Odécio? Porque a gente viu que esse camarada, ó, o dx dt, foi dado no enunciado. Acho que esse amarelo não tá legal para vocês verem não, né? Vou deixar aqui o pretinho. Pronto. Esse dx dt foi dado lá no enunciado, ele vale beta, tá aqui. Apareceu aqui de novo, ó. Aqui. E agora a gente começa a fazer as coisas legais, porque veja bem. Aqui apareceu, ó, esse sinal de negativo que está fora vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro. Se esses dois camaradas que estão aqui dentro estão negativos, por conta desse sinal de negativo vão ficar positivos. Beleza? Esse y que aparece aqui, eu sei quem é. Lá pelo enunciado ele é 4 sobre x. Então aqui vai dar 4 sobre x beta 2. Aqui já tem 4 sobre x também, então é 4 sobre x beta 2. Aí 4 sobre x mais 4 sobre x dá um total de 8 sobre x. Então vai ficar 8 sobre x beta 2 dividido por x ao quadrado, que era o que já estava aqui embaixo. Como isso daqui é uma divisão de frações, né, isso daqui é uma divisão de frações, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 8 beta 2 vezes 1 dá 8 beta 2, e x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, que é justamente a expressão que você queria encontrar.
8 beta ao quadrado sobre x ao cubo. E aí a gente termina a demonstração desse fato. E aí, moçada, dúvida? Uma questão muito bonita. ODS, poderia explicar essa última parte? Ah, o menino também fez o mesmo pedido que eu. Essa última parte aí. Essa última parte. E diga exatamente onde, Zôndio. A partir da segunda derivada em diante. Certo? Só um minutinho. Segunda derivada em diante. Tá aqui? Isso. Pronto, vamos lá. Pronto. Eu tenho que calcular a segunda derivada, que é o que o problema me pede. A segunda derivada é a derivada da própria derivada, beleza? Então, é a derivada. E aí, no passo anterior, a gente viu que essa derivada é menos y sobre x. Foi o que a gente encontrou no passo anterior. Então, onde tem essa derivada com respeito a t, eu já substituo por quem eu encontrei anteriormente, que é o menos y sobre x. Ok? E aí eu chamo a atenção o seguinte, esse sinal de menos, você pode jogar ele para fora da derivada e só usar no final. Então, esse sinal de negativo que está aqui, ó, vem para cá, vem para fora. E aí eu só preciso fazer a derivada do cara positivo, que é o y sobre x. Beleza? E aí vamos calcular a derivada de y sobre x. O sinal de negativo que está fora continua, esperando para ser usado só no final. E aí vamos usar a regra do quociente, a regra da divisão para a derivada. O que essa regra diz? Gente, ó, o de cima é o y e o de baixo é o x. O que a regra da derivada fala? Você deriva o de cima, então derivei o y, ficou derivada de y com respeito a t. Repete o de baixo, repete o x. Agora, repete o de cima, que é o y, deriva o de baixo. Como o de baixo era o x, fica a derivada de x. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Como embaixo era x, ficou x ao quadrado. Ok? Essa é a regra do quociente que eu apliquei. Aquelas propriedades operatórias de derivada. Tranquilo? Até esse passo, pessoal. Dúvida? Não, da minha parte não. Próximo pedaço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a substituir os termos que eu conheço nessa expressão. Então, tudo que eu conhecer, eu vou substituir. Vamos lá. Apareceu aqui, ó, o sinal de menos eu deixo na frente, para usar só no final. Aí apareceu nesse primeiro círculo verde, dy/dt. dy/dt a gente encontrou na etapa anterior. Ele é o menos y sobre x dx dt. Na etapa anterior a ele, quando eu calculei a derivada pela primeira vez, eu concluí que o dy dt era menos y sobre x dx dt. Então eu peguei e substituí ele. Vezes o x, que já estava aqui do lado esperando, menos. Aí aqui, no segundo círculo verde, tem o y. Só que o y foi dado no problema. O y é 4 sobre x. Então, eu substituo y por 4 sobre x, vezes dx dt. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer aqui, nesse próximo fato? Eu tenho y embaixo, eu tenho y em cima. Aliás, perdão. Eu tenho x embaixo, x em cima. Cancelo o x de baixo com o x de cima. Quem é que sobra? O próprio y. Apareceu aqui, gente, ó, dx dt, que pelo que o enunciado me deu, ele vale beta. Então tá aqui o beta. Substitui dx dt por esse beta, que foi o enunciado que me deu. Observe que você ainda não tinha usado ele em canto nenhum.
ele vai começar a ser substituído agora, porque só agora o dx dt resolveu dar as caras. Então, esse dx dt que aparece aí em dois círculos, eu estou aqui colocando beta, aí no outro pedaço, 4 sobre x eu repito, e aí apareceu ele de novo, dx dt, então é beta ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado. Tranquilo? E aí tem esse sinal de negativo que eu estava segurando para usar só no final. Agora, quando vocês olharem, esse colchetes está cheio de número negativo. Se eu uso o negativo que está fora para fazer a regra do sinal, menos com menos é mais. Então, todos os caras que estavam dentro dos colchetes que eram negativos ficam positivos. Tranquilo? Então, ficou o y, só que o y, o enunciado me deu. O enunciado me deu que o y é 4 sobre x. Então, eu já troquei ele por 4 sobre x. Então, fica 4 sobre x beta 2, mais 4 sobre x beta 2, que esse daí eu não mudei nada, dividido por x2. Agora um pouquinho de álgebra. 4 sobre x, somando 4 sobre x, dá um total de 8 sobre x. Por quê? Porque como essas frações elas têm denominadores iguais, ambos são denominadores x, diz a regra que, se os denominadores são iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. Não é isso que a gente ensina? É o caso que quase nunca a gente usa, porque quase nunca é igual. Tanto que quando é igual, a gente até estranha. Não tem que usar MMC, né? Mas como ambos são denominadores x e são iguais, é só somar os numeradores. 4 com 4 é 8. Então fica 8, fica beta 2, que é comum às duas parcelas, sobre x. Né? Dividido por o x ao quadrado, que está vindo desde o começo da derivada. E bem aqui, você tem uma divisão de frações. Em cima tem a fração 8 beta ao quadrado sobre x, e embaixo tem x ao quadrado. Como é uma divisão de frações, eu repito a fração de cima, que é 8 beta 2 sobre x, e multiplico pelo inverso da fração de baixo, que é 1 sobre x quadrado. Aí é só multiplicar. 8 beta 2 vezes 1 dá 8 beta 2, e x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Que é justamente o que a questão queria que você provocasse. Então, a segunda derivada de y com respeito ao tempo é 8 beta 2 x3. Dúvida, gente? Próximo. Isso daqui é bem legal, e quem estava fazendo o cálculo no semestre passado foi uma questão da F, né? Da prova final. Dadas f e g funções diferenciáveis, prove que a derivada de f elevado a g é isso daí, ó. É a própria f elevado a g vezes essa expressão, né? G vezes f' sobre f mais g' vezes logaritmo natural de f. Provar isso daí. Bom, pessoal, um truque que é importantíssimo que vocês saibam e que serve para N situações é esse truque do exponencial neperiano. Ó, quem é f elevado a g? F elevado a g, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Exponencial do logaritmo de f elevado a g. Por quê? Porque a exponencial neperiana, que é essa parte de baixo, e o logaritmo natural, que é esse camarada de cima, eles são funções inversas. Quando você aplica a composta, ou seja, aplica um sobre o outro, é como se um inabilitasse o outro. Então, essa expressão aqui, ó, continua sendo essa mesma aqui. Você só fez uma escrita diferente sobre ela. E aí, por que tu faz isso? Porque quando aparece logaritmo, com ele aparecem as suas propriedades. E tem uma propriedade de logaritmo que diz que o expoente pode vir para frente. Então, com isso, vai ficar o quê? Vai ficar o exponencial, o logaritmo veio para frente, perdão, o expoente veio para frente, então ficou gx
logaritmo de fx. E agora você vai pegar e vai aplicar a derivada. Então, quando você for derivar, ao invés de derivar isso daqui, ao invés de derivar diretamente isso, que é o que a questão quer, você vai pegar e derivar isso daqui. E por que é melhor derivar esse cara? Porque a mãe de todas as mães está aqui. Eu não estou falando a mãe lá daquele seriado A Roda do Tempo, não, viu? Estou falando da mãe mesmo. A mãe das funções diferenciáveis, que é a função exponencial. Você nem precisa se dar muito ao trabalho. Assiste, bicho. Eu já assisti ontem o último episódio, o sexto. Muito bom, inclusive. Então, ó, aí a função exponencial. O bom da função exponencial é que você sabe quem é a derivada dela. A derivada da função exponencial é ela mesma. Então, a derivada desse cara vai ser ele mesmo. É por isso que eu uso o neperiano. Eu uso o neperiano para provocar uma situação que eu sei controlar. Então, quando eu faço esse manejo do exponencial de logaritmo, eu faço pensando em duas coisas. Que o logaritmo tem propriedade massa, que ele pega uma potência e transforma em uma multiplicação, e multiplicar eu sei como resolve, potência, que às vezes é difícil, e ao mesmo passo, a exponencial me dá uma derivada muito fácil, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Então eu saio de problemas muito tempestuosos para situações que são fáceis de fazer. Então esse truque do exponencial do logaritmo, ele prevê essas duas situações. Transformar a potência em multiplicação, que facilita na hora de derivar, e criar a função exponencial, que é aquela mais simples de lembrar de quem é a sua própria derivada. Beleza? Então, esse é o truque que vocês têm em mente, devem ter em mente, toda vez que forem provocar esse truque aqui. Então vamos derivar. Ó, quem é a derivada da exponencial? A derivada da exponencial é ela mesma, tá aqui, ó, é ela mesma, vezes a derivada de quem está em cima. Então, vezes a derivada de quem está em cima. Que é G vezes ln de f. Essa moça aqui, ó, a gente já viu pelo enunciado que é isso, que é a f elevado a g. E essa derivada de g vezes o logaritmo de f, ao invés de ser uma potência, é uma multiplicação. E derivada de multiplicação a gente sabe fazer, né? Repete a primeira, deriva a segunda, deriva a primeira, repete a segunda. Então, vamos lá, vou repetir a primeira, que é a g, vou derivar a segunda. A segunda é o logaritmo. Quem é a derivada do logaritmo? É 1 sobre a expressão vezes a derivada da expressão. Todo mundo lembra disso, gente? Para quem não lembra, ó, tá aqui, ó. A derivada do logaritmo é sempre isso. A derivada de f de x é f' de x dividido por f de x. Lá no Guidoriz, ele diz assim, ó. Derivada do logaritmo de u é u' dividido por u. Então, é a derivada de quem ele tem dentro dividido pelo que ele tem dentro. Então, como o que estava dentro do logaritmo era a função f, então ficou a derivada da f dividido por f. Essa é a derivada da função logarítmica, viu? Não esqueçam disso daí, não. A gente se acostuma a dizer que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Isso quando tem x dentro do logaritmo. Mas se tiver uma coisa diferente disso, a gente também tem que saber derivar. Então, essa daqui é a forma mais geral, que vale para todas as circunstâncias. A derivada do logaritmo da função f é f' dividido por f. Beleza? Não esqueçam. E, aplicando a outra, né, então, deriva g e repete o logaritmo. E aí morreu. Próxima linha, só para deixar com a cara que o enunciado pediu. Repete f elevado a g. Aí, g vezes f' é gf' dividido por f, mais, e o outro termo não tem o que simplificar. Então, é g' de x vezes o logaritmo de f. Que era o que a questão queria que você provasse. E aí fica resolvido esse nosso fato. Dúvida, gente, nesse problema? E o porquê
de usar o truque do neperiano e do logaritmo? Isso é o principal para a gente. Você tem que ter ideia o porquê que, de vez em quando, eu tiro esse truque do bolso. E aí, como diria Arnaldo, a regra é clara. Você tem que buscar facilitar o que você tem. Então, onde é que normalmente se aplica o truque do neperiano? Onde tem potências que são muito estranhas para você resolver. Seja para resolver limite, seja para resolver derivada. Se você tem potências de coisas estranhas, aplique o exponencial do neperiano. Porque tanto ele vai lhe dar uma derivada fácil de fazer, como ele vai pegar a sua potência, que é algo estranho, e vai transformar em uma multiplicação, que pode continuar estranho, mas é menos estranho, certo? Dúvida, gente? Aira, se você cair mais uma vez, eu vou chamar o SAMU, viu? Tenho medo que você se frature aí. Ô, professor, a internet estava caindo, mas tá tudo certo, viu? Muito obrigada. Tenha fé, irmão. Bom. Outro problema, que aí eu usei de novo o truque do exponencial neperiano para a gente pegar prática, né? Prove que a derivada de a elevado a x é a elevado de x logaritmo de a. Para a maior do que zero e a diferente de 1. Tudo que vocês faziam agora era assim, era derivada da exponencial, ela mesma, derivada da exponencial, ela mesma. Mas não eram todas as exponenciais. Vocês só faziam derivada de exponencial do E, né? Do número de Euler, do neperiano. E se agora fosse 2 elevado a x? 3 elevado a x? Π elevado a x? Se for uma coisa que não seja o E na minha vida. A única coisa que essa regra te diz é a seguinte. Se tu vai derivar uma coisa que não é, a derivada da exponencial continua sendo ela mesma. Isso é muito bom. A diferença é que você tem um incremento do logaritmo da base. Aldécio, se fosse o E, essa regra valia? Valia. Se você fizesse o A sendo E, parece que você está brincando das vogais, mas faz sentido. Se você fizesse o A ser o E, o número de Euler, aqui ficaria E elevado a x, ou seja, ela mesma, vezes o logaritmo de E. E a gente sabe que o logaritmo de E é 1, né? O logaritmo do exponencial é 1. Então daria o próprio E elevado a x. Mantendo aquela regra que a derivada da exponencial é ela mesma. De certa forma, isso é uma generalização daquela primeira regra. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu provo que isso daqui é verdade? A derivada da exponencial. Ó, isso daqui é uma potência. E para mim é estranho. E tudo que eu acho estranho, além de achar que é um primo meu, que estranhos se reconhecem, mas se é uma potência, toda potência eu prefiro escrever como sendo a exponencial de um logaritmo. Então, a elevado a x vai ser a exponencial do logaritmo do próprio a elevado a x. E aí, como esse x é potência, ele passa para frente, multiplicando. Por isso que esse x que estava aqui em cima, agora aparece aqui na frente. Porque pela propriedade de logaritmo, o que é potência passa para frente multiplicando. Daí ficou aqui o logaritmo de a. E aí, quando eu aplico a derivada, sobre essa expressão, a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada de quem estava em cima. A derivada de quem estava em cima. Que agora é uma multiplicação e é fácil de fazer. Esse camarada, exponencial de x, ln de a, pelo enunciado, é o próprio a elevado a x. E a derivada disso daqui, gente, ó, você nem precisa fazer aquela regra do produto. Por quê? Porque o logaritmo de a, gente, ele é uma constante. E na derivada, as constantes se repetem, né? Quando eu estou multiplicando alguém.
Então, você não precisa multiplicar o ln de A. Você só precisa derivar o x. Derivada de x é 1, e o logaritmo de A, como é uma constante, você repete. Então, 1 vezes ln de A dá o próprio ln de A. Então, vai ficar A elevado a x, ln de A. Então, a derivada de A elevado a x é o próprio A elevado a x vezes o logaritmo natural de A. Que era o que você queria provar. Dúvida, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta sobre essa demonstração aí? Não? Vou só controlar aqui o horário para eu não deixar a aula de vocês entrar no horário da outra turma. Não tá tranquilo ainda. Essa questão aqui eu vou deixar para se a gente tiver tempo, porque as contas delas são mais escrotas, são mais complexas. Vamos para essa daqui, que inclusive tem um contexto mais físico interessante para vocês. Acho que eu coloquei muitas questões para resolver, mas qualquer coisa, algumas delas ficam para a semana que vem. Exercício 61. Um ponto se move ao longo do gráfico da parábola y igual a x quadrado mais bx mais c, a diferente de zero, de modo que sua abscissa x varia com velocidade constante de ômega centímetros por segundo. Prove que na posição x igual a gama centímetros, a velocidade da ordenada y será dy dt igual a 2a gama ômega mais b ômega. O enunciado parece complicado, tem muita letra, né, e tudo, mas é relativamente simples esse problema. Por quê? Porque eu quero calcular a velocidade. E a gente sabe que a velocidade é intimamente ligada à derivada. Mas observe que o problema lhe deu, de novo, foi o y em função de x. E o que ele te pede é a derivada de y com respeito a t. Então, novamente, você vai ter que usar lá a regra da cadeia, escrevendo que o dy dt é o dy dx, dx dt. E agora, ó, é isso daqui que a gente falou. Ô, Islândia, bem-vinda de volta. O pessoal estava dizendo que como tu era de um pouquinho longe, demorou um pouquinho porque tu vinha andando de lá para cá, né? Não, rapaz. Deu uma queda aqui de energia. A gente dessa disciplina vai ter que virar sócio do UPA, viu, Carlos Eduardo? Porque o Carlos caiu também. O negócio aqui tá perverso. Então, ó, dy dt é dy dx, dx dt. Então, eu tenho que procurar esse cara, ó. Eu tenho que procurar quem é o dy dx, ou seja, a derivada de y com respeito a x. Bom, tá aí o y. Ele é ax quadrado mais bx mais c. Quem é a derivada do ax? O 2 desce, né? Então fica 2ax. A derivada de bx é b. E o c, como é uma constante, a sua derivada é zero. Então, a derivada de y com respeito a x vai ser o 2ax mais b. Vai ser isso daqui. Quando eu uso essa formulação, dy dt igual a dy dx, dx dt, e esse dx dt foi dado no problema, o dx dt é ômega, então substituindo, como é que fica? Dy dt, eu sei que é o dy dx, dx dt, o dy dx é 2ax. Como a questão falou que o x vale gama,
Então, 2AX fica 2A gama mais B vezes o dx/dt. E dx/dt, a questão falou que é ômega. Então, esse ômega que está fora multiplica quem está dentro. Então, é 2A gama ômega mais B ômega, que é justamente o que o enunciado previa. Então, essa é a derivada com respeito ao eixo do y. Essa é a velocidade da ordenada y do deslocamento desse móvel aí, desse ponto sobre essa parábola. Dúvida, gente? Dúvidas? Beleza, Messias. Agora vamos para uns probleminhas bem legais. Esses problemas, eles são muito parecidos com os problemas que tem na lista de vocês. Por isso que agora, desse ponto em diante, eu vou começar a privilegiar os assuntos parecidos com os assuntos da lista, as questões parecidas com o que tem lá na lista. Então, problema 62. O raio R de uma esfera está variando com o tempo. Há uma taxa constante de P ao quadrado metros por segundo. Prove que a taxa de variação do volume dessa esfera, quando R igual a P metros, é dado por dV dt igual a 4π P quarta. Esse é um problema muito legal. Aí você imagina que você tem, sei lá, um balão. Imagina que tu tem um balão. Esse balão, imagine que ele possa ser localmente entendido como uma esfera. Na verdade, ele é achatado, né? Assim como a Terra o é. Então, ele não é uma esfera, né? Ele é um elipsoide. Mas imagine que ele seja uma esfera. E imagine que você sopra e deixa o ar sair. Então, de certa forma, quando você sopra, você faz com que ele se expanda. Ou seja, tu faz com que o raio aumente. Quando tu deixa o ar sair, aí o raio, ao invés de aumentar, ele diminui. E nessas brincadeiras, o volume dele também fica alternando, né? Quando você sopra, enche de ar, o volume aumenta. Quando você deixa o ar sair, o volume diminui. Então você está nessa situação. Você está em uma esfera, o raio dela vai e volta, e com isso o volume expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Aí o que você quer saber é como é que o volume está se comportando com respeito ao tempo. Qual é a taxa de variação desse volume? E é isso daí. Esse dV dt que aparece é justamente essa taxa de variação do volume com respeito ao tempo. E aí agora a gente precisa de um cadinho de geometria aqui. Geometria lá do ensino médio, mas ainda assim é sempre bom lembrar. A gente sabe que um volume de um leão morto, porque o leão morto é uma esfera. Ah, gente, fala sério, foi legal. Nos anos 90 essa piada era melhor. Hoje em dia eu confesso que ela é tosca. Então o volume da esfera, pelo que a gente aprende lá na geometria espacial, o V, que é o volume, é 4/3 de πr3, onde o R é o raio da esfera. Observe que 4/3 é uma constante. Π é uma constante. A única coisa que oscila aí é o raio. Então você pode entender o volume como sendo uma função do raio. À medida que o raio muda de valores, o volume o acompanha. Então, como a única variável que tem aí no problema é o raio, faz sentido eu calcular a derivada do volume com respeito ao raio, já que o raio é a única variável. Então, derivando o volume com respeito ao raio, eu repito o 4/3, repito o π, e a derivada de R3 é 3R2, né? O 3 desce, tira 1 em cima. Aí eu posso simplificar o 3 com o 3. Então fica 4πr2. Que por coincidência ou não, quando a gente vai estudando integral, a gente vai ver que isso não é uma coincidência. Isso daqui é justamente a área da esfera. Então a gente pode dizer que a derivada do volume da área do sólido de revolução. Isso daqui são cenas dos próximos
da próxima temporada, não é nem do próximo episódio. Da próxima temporada. Bom, então a gente conseguiu tirar que a derivada da velocidade, a derivada do volume com respeito ao raio, deu 4πr2. E aí, novamente, pela regra da cadeia, como a questão não quer a derivada pelo raio e sim a derivada pelo tempo, é isso que a questão quer? Pela regra da cadeia, derivada do volume com respeito ao tempo vai ser o quê? Vai ser a derivada do volume com respeito ao raio, derivada do raio com respeito ao tempo. A derivada do volume com respeito ao raio está aqui, você acabou de calcular, e aí ficou a derivada do raio com respeito ao tempo. Como a questão falou que o R vale P, e falou que o raio variava P quadrado, ou seja, a derivada do raio com respeito ao tempo era P quadrado, isso são dados do enunciado do problema. Se eu pego esses dados e substituo, 4πr2, o R é P, então vai ficar 4πp2, vezes dr dt. E dr dt, pelo que o enunciado deu, é P2. P2 vezes P2 dá P4, então fica 4πp4. Essa é a taxa de variação do volume da esfera com respeito ao tempo. Dúvida, gente, nesse problema? Alguma dúvida? Precisava saber uma besteirinha outra de geometria, mas... Próximo. Um ponto se move ao longo da elipse x² mais 4y² igual a 1, com a abscissa x com velocidade dx dt igual a seno de 4t. Prove que dy dt é menos x seno de 4t sobre 4y. Ou seja, tu tem um móvel se movendo sobre uma elipse, você conhece a velocidade no eixo do x e agora quer determinar a velocidade no eixo do y. Então, o que tu faz? A equação da elipse, ela foi dada. Não sei se todo mundo aqui já fez geometria analítica para saber essas singularidades da elipse. Eurico, Júlia e Islândia são da minha turma de álgebra linear, então viram. O Yuri... Acho que tu já viu também, não foi analítico, Yuri? Maicon e Messias eu não lembro de cabeça. Mas, enfim. Elipse parece um círculo, só que ela é achatada. Você imagina que ela está rodando em torno disso. Você sabe como é que ela anda no eixo do x, que agora é saber como é que ela anda no eixo do y. Então, ó, a elipse é essa daqui. Tem essa equação aqui. Ok? Eu vou pegar e vou derivar isso daqui. Quem é a derivada de x ao quadrado? É 2x dx dt, pela regra da cadeia. Quem é a derivada de 4y ao quadrado? Repito 4, que é uma constante. A derivada de y ao quadrado é 2y dy dt. Igual a derivada do 1. A derivada do 1 é 0, porque 1 é constante. Correto? Então, essa é a derivada. A derivada de x ao quadrado é 2x dx dt, e a derivada de 4y2 é 4 vezes 2y dy dt. Fazendo as continhas, 2x dx dt vai ficar 2x seno de 4t, porque o enunciado diz que dx dt é o seno de 4t. É o seno de 4t. E aqui, 4 vezes 2y dá 8y, dy dt. Como eu quero apenas isso daqui, ó,
como a questão me pede só isso, o dy dt, tudo eu vou jogar para o outro lado. Então, esse camarada que está aqui positivo, passa para o outro lado negativo. E esse 8y que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, dy dt vai ser menos 2x seno de 4t sobre 8y. Que era o que a questão queria que você provasse. Simples, fácil, rápido, gostoso e nutritivo. Dúvida, gente? Tranquilo. Sigamos. Uma questão bem física aí para vocês. Uma questão sobre circuitos RL. Vocês vão ver lá em eletromagnetismo. Isso daqui é a solução de um sistema RL. Enfim, vamos só ver coisas sobre isso. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do gráfico da curva xt igual a v0 sobre k, que multiplica 1 menos exponencial de menos kt, com t maior ou igual a zero, v0 e k pertencente aos reais positivos. Item A. Determine a função velocidade e a função aceleração. Item B. Prove que x é estritamente crescente. Item C. Prove que o gráfico de x é côncavo para baixo. Então, isso daqui, pessoal, resume muito dos últimos capítulos que a gente viu. Velocidade, a gente sabe que é a primeira derivada. Aceleração é a segunda derivada. Isso já mata o item A. No item B, eu quero provar que esse cara é estritamente crescente. E pelo que a gente viu lá no capítulo sobre máximos e mínimos, sobre o estudo do sinal de uma função ela é estritamente crescente se somente se a sua derivada é positiva. E no item C, pede que você prove que o gráfico é côncavo para baixo. E a gente viu também que um gráfico é dito côncavo para baixo se a sua segunda derivada for negativa. Então, essa questão é bacana, porque conceitualmente ela resume muito do capítulo de máximos e mínimos, sobre o que é que a derivada é capaz de dizer. A derivada é capaz de calcular taxa de variação, portanto, é capaz de calcular velocidade e aceleração. Ela é capaz de definir o crescimento e o decrescimento de uma função, e ela é capaz de dizer também o quão côncavo e que tipo de concavidade uma função tem, se é para baixo ou é para cima. Então, isso dá muito um resumo sobre a funcionalidade da derivada. Bom, então a questão pediu para que a gente calculasse a função velocidade e a função aceleração. Então, vamos lá. Quem é a velocidade? É a derivada da função x, que é a derivada da função posição, né? A derivada da função espaço. Então, eu vou pegar e vou derivar a função que o problema deu. Vou repetir o v0k, que são constantes, então eu não derivo. A derivada do 1 é 0. Isso aqui. Esse cara aqui eu repito. A derivada do 1 é 0. A derivada da exponencial é ela mesma. E aí eu pego e derivo aqui em cima também, né? A derivada de menos kt é menos k. E aí a gente fica com essa expressão aqui, ó. Repito esse, derivada do 1 é 0, e a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do seu expoente. Aí menos com menos é mais, então k vai ficar positivo, então vai ficar v0k vezes k vezes a exponencial. Corto o k de cima com k de baixo, fica v0 exponencial de menos kt. Essa é a primeira derivada, que é a velocidade. A aceleração é a derivada da velocidade. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, vou derivar aquela expressão que eu tinha, né? O v0 é uma constante, eu repito.
a derivada da exponencial é ela mesma, e a derivada do expoente é, de novo, menos k. E aí, quando eu pego V0 e multiplico por menos k, dá menos kV0, exponencial de menos kt. Então, essa é a segunda derivada, portanto, é a aceleração. Beleza, gente? Dúvida aí no item A? Sobre como eu derivei duas vezes essa expressão, e a partir da função posição, eu encontrei a função velocidade e a função aceleração? Tranquilo? Vamos lá. Segunda, o item B. Quer que eu prove que ela é estritamente crescente. Uma função, gente, ela é estritamente crescente quando a sua derivada é positiva. Então, eu vou olhar para a derivada e eu tenho que dar um jeito de provar que essa derivada é positiva. Pelo enunciado, o V0, que é uma das partes da derivada, era um número positivo. E a gente sabe que a própria exponencial é sempre positiva. Então, se o V0 é positivo e a exponencial é positiva, ao multiplicar dois positivos, o resultado é sempre positivo. É sempre maior do que zero. Então, a derivada da minha função é sempre positiva. E, se a minha derivada é sempre positiva, significa que a minha função é estritamente crescente. Aí fica provado. O fato de você garantir que o sinal da derivada é sempre positivo, também me garante que ela sempre é estritamente crescente. Tranquilo? O item C pede para que eu provar que ele é côncavo para baixo. Ou seja, que a concavidade é sempre voltada para baixo. E pelo que a gente estudou, lá no capítulo de máximos e mínimos, a concavidade é voltada para baixo se a segunda derivada for negativa. A gente calculou a segunda derivada, e a segunda derivada é esse troço aqui. Segunda questão, o K é positivo. O V0, pelo enunciado, é positivo. E a exponencial é positiva. Então, tu tem esses três camaradas aqui, ó, que são positivos. Mas por conta deste sinal de negativo que apareceu na derivada, o resultado final dá negativo. Confere? E se é negativo, é menor do que zero. E como a derivada, no caso, como a segunda derivada está negativa, sempre que a segunda derivada for negativa, então o seu gráfico tem concavidade voltado para baixo. E aí você finaliza o item C e, portanto, a questão. Dúvida, gente? Sobre como a gente, estudando o sinal da derivada, consegue entender o crescimento dela e o comportamento das suas concavidades? Dúvida? Gente, alguém me diga aí, por favor, que horas são? Que eu não posso ultrapassar as 8 horas. 7h48. Pronto, 7h48, ok? Quando faltar uns 5 minutinhos, vocês me avisam. Vamos lá. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. F de x igual ao logaritmo de x sobre x. Bom, gente, para fazer o crescimento e o decrescimento de uma função, a gente tem que estudar a sua derivada. Então, vamos lá estudar essa derivada. Então, eu vou derivar essa função. Logaritmo de x dividido por x. Vamos lá. Regra da divisão, né? Deriva o primeiro, repete o segundo, depois repete o primeiro e deriva o segundo. Derivada do logaritmo de x, 1 sobre x. Aí repito o outro, que é o x. Menos. Aí repito o primeiro, que é o logaritmo de x, derivo o segundo. Derivada de x é 1. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, que é x ao quadrado.
Usei a regra do quociente, né? A regra da divisão. Fazendo essas contas, ó, x cancela com x, sobra apenas o 1. Uma vezes o logaritmo de x é logaritmo de x, tudo isso dividido por x quadrado. Então, essa é a derivada. 1 menos logaritmo de x sobre x quadrado. Aí, para entender o crescimento e o decrescimento dela, primeiro eu vou pegar e encontrar isso daqui, que é o que nós chamamos de ponto crítico, que é o ponto no qual a derivada é zero. Então, eu vou pegar a minha derivada e vou igualar ela a zero. Então, a minha derivada é igual a zero. Essa daqui é a minha derivada, vou igualar a zero. O ln que está negativo passa para o outro lado positivo, então fica logaritmo de x igual a 1. Lembrem que o logaritmo natural é aquele que tem a base e, né? Então você está procurando o x cujo logaritmo é 1. E o único cara que tem logaritmo natural igual a 1 é o próprio e. Concordam? Já que a função logaritmo é uma função injetiva. Então, o logaritmo é 1 quando o x for e. Portanto, o x é o e. Ele é o ponto crítico. Portanto, ó, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função. Se o x for maior do que o número e, o logaritmo de x é maior do que 1, portanto, a derivada fica negativa. Se o x for menor do que e, então o logaritmo de x é menor do que 1, e, portanto, a derivada fica positiva. Então, a sua função é crescente no intervalo de 0 até e, que é onde a derivada é positiva, e ela é decrescente do e até o mais infinito, onde a derivada é negativa. Então, esse daí é o crescimento e o decrescimento daquela função. Ok, gente? Dúvida? Sempre que eu quiser estimar o crescimento e o decrescimento de uma função, faça a sua derivada igual a zero para encontrar o ponto crítico, e aí vou percebendo antes e depois, onde já que a derivada fica positiva ou negativa. Se a derivada fica positiva, a função é crescente. Se ela for negativa, a função é decrescente. Me corrijam se eu estiver errado, mas escureceu a tela, foi? Sim. Só um instantinho. Ok. Por conta do pouco tempo, isso daqui, Islândia, eu tinha conversado contigo na última aula, que foi aquela desigualdade que a gente tinha provado usando o exponencial, e aí eu resolvi ela usando agora logaritmo, como eu tinha te contado uma vez. Só que ela aqui vai ficar para a próxima aula da gente por conta do pouquíssimo tempo. Essa, vão ficar para a próxima aula. E eu vou terminar a aula de hoje com esse limite aqui, que é uma revisão sobre a regra de L'Hopital. A próxima aula da gente, vai ser semana que vem, seja gravada, seja síncrona, a gente vai dar preferência pelos problemas de otimização, né? Pela teoria propriamente dita de máximos e mínimos. E aí essas outras que eu pulei aí também a gente pode trabalhar. Então, prove que o limite, quando x tende a mais infinito, de x mais 1 elevado ao logaritmo de x é igual ao e. E aí, gente, ó, bati o olho, vi uma potência e achei ela estranha. É o indício que você precisa para usar aquela transformação do exponencial do logaritmo. Bateu o olho, é potência, parece estranha, né? Essa é a técnica. Então, o que tu vai fazer? Essa questão é muito legalzinha.
Então, olha só. Você tem aqui o limite, quando x tende ao infinito, de x mais 1 sobre isso. E aí, como é estranho, você vai usar aquele truque, né? Vai usar a exponencial do logaritmo daquela expressão. Por quê? Porque aí o seu expoente vai passar para frente, pela propriedade de logaritmo. Então, esse 1 sobre o logaritmo vai passar aqui para frente. Uma vezes o logaritmo de x mais 1 dá o x mais 1 em cima, e esse logaritmo de x que está embaixo permanece embaixo. Belezinha? E aí, gente, tem uma coisa que vocês não podem esquecer jamais. O exponencial ela é uma função contínua. E entre uma das coisas mais maravilhosas da função contínua é essa daqui. O limite pode subir pela exponencial. Não sei se vocês se recordam disso, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo para uma função contínua. Principalmente para exponencial. Se você tem o limite da função f, e dentro da função f tem uma função g, e a função f for uma função contínua, a continuidade da f permite que o limite entre para agir diretamente sobre a g. Isso é muito legal. Aqui, isso daqui está acontecendo porque a exponencial ela é uma função contínua. Então, ela permite que o limite entre nos domínios dela e vá atuar diretamente sobre o próximo fator. Então, aqui, o limite sai da frente e isso vai para cima. Então, isso daqui fica a exponencial do limite. Isso é muito bom. Porque agora todo o problema fica resumido só no expoente e não mais na base. E aí o que acontece? Ó? Quando o x tende ao infinito, tanto o logaritmo dá infinito, como esse outro logaritmo também dá infinito. Aí ia ficar, sei lá, um infinito dividido por infinito. E sempre que isso ocorre, vem logo o nome de alguém na cabeça, né? Zero sobre zero, infinito sobre infinito, né? Você vai direto para o UPA, né? Você vai direto para o L'Hopital, para a regra de L hospital, né? Como se escreve. Você vai para a regra de L'Hopital, que é aquela que dá uma maneira mais fácil de você calcular limites da forma zero sobre zero ou infinito dividido por infinito. E aqui é justamente, ó, infinito dividido por infinito. E aí o que a regra de L'Hopital fala? Mete derivada em cima, mete derivada embaixo. Quem é a derivada do logaritmo de x mais 1? É 1 sobre x mais 1. Quem é a derivada do logaritmo de x? 1 sobre x. A derivada já fez com que a gente se livre dos logaritmos. Então, a gente está só se livrando dos problemas. Como isso daqui, pessoal, é uma divisão de frações, né? 1 sobre x mais 1 dividido por 1 sobre x. Isso é uma divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, dá isso daqui. Se vocês fizerem as continhas, dá isso daqui. E esse limite, pessoal, é show de bola. O limite, quando o x tende ao infinito disso, é 1. Então, a exponencial desse limite é a exponencial de 1. E a exponencial de 1, a exponencial elevada a 1, é a própria exponencial. Que era o que você queria provar. Que no final das contas, esse limite dava o próprio exponencial. Dúvida, gente, nesse problema? Nessas sacadinhas que é bom você ter, saber que o limite pode subir pela exponencial, saber que é interessante sempre que você vê uma potência de coisas estranhas na sua frente. É interessante que você use o exponencial do logaritmo para melhorar a cara do negócio. Dúvida? Por mim, tranquilo. É 8 horas quase, falta um minuto. Pronto. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A próxima aula, que é a da próxima semana, a gente vai continuar nesse PDF resolvendo as outras questões, porque tem muitas outras questões aqui, né, que eu pensei. Eu sabia que não ia dar tempo de fazer só nessa aula, ó, mas a gente aqui ó, tem muitos outros problemas que envolvem geometria,
que envolve área, volume, etc. e tal, fora as que a gente pulou. Para que então, quando a gente retorne lá no pós-férias, a gente possa começar os nossos estudos de integral, né? A gente vai ter 60 horas para estudar integral, então acho que dá para estudar integral legal. Então, agradeço aí a todos, né, pela presença, pela paciência. Daqui a pouco eu vou pegar e vou postar o vídeo dessa aula lá no Class, ok? O PDF já está lá hospedado. Agradeço a todos aí pela presença e até a próxima.